Iniciando mais um dia do nosso estudo, fechando aqui a nossa semana com o estudo do nosso livro Fonte Viva. O texto que nós vamos estudar hoje é o de número 75, Administração, que é um texto que nos chama de uma forma muito profunda às responsabilidades que nós temos como espíritos encarnados. E nós vemos isso, de modo geral, no nosso mundo hoje, sendo essa uma das menores preocupações que nós aqui temos, né? Porque quando nós falamos sobre estarmos encarnados, e que a doutrina espírita explica para nós de uma forma tão clara a importância de nós estarmos aqui não apenas para a nossa evolução pessoal, para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para a nossa colaboração no desenvolvimento do ambiente, das pessoas, da sociedade onde nós vivemos. Então todos nós temos direitos e todos nós temos deveres, todos nós temos responsabilidades. Hoje pela manhã, por acaso, me veio assim uma frase ou uma passagem que eu achei assim muito bacana. O filme Gladiador, num determinado momento em que o personagem, o General Maximus, tinha acabado de conversar com o imperador, quando lhe foi oferecido o cargo de governante de Roma, e aí, então ele voltou e foi conversar com aquele que era chamado na Idade Média de escudeiro, né? Mas era ali o seu servo, o Cícero. E ele então perguntou para o Cícero: às vezes você não acha difícil cumprir seu dever? E o Cícero respondeu: às vezes eu faço o que eu quero fazer, o restante do tempo eu faço o que eu tenho que fazer. Então essa frase, logo da primeira vez que eu assisti esse filme, há muito tempo, quando ele foi lançado, me chamou a atenção. Exatamente para isso, para percebermos que muitas vezes nós queremos fazer muita coisa e outras vezes nós precisamos fazer muita coisa. Só que nesse precisar é aí que nós negligenciamos. E esse nosso texto nos fala exatamente sobre isso. Nessa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 2, que Emmanuel seleciona para nós, eu vou ler o trechinho dessa passagem. Aliás, para quem gosta de parábolas, o livro de Lucas é aquele que é mais rico nesse estilo de texto. Então, a passagem diz o seguinte: e dizia também aos seus discípulos, isso Jesus falando com os discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Esse mordomo, só para a gente lembrar, ele não é aquele funcionário que simplesmente serve dentro de casa. A palavra mordomo, ela tem um significado mais profundo, que significa administrador. Então o mordomo de uma casa, na verdade, ele administra aquela casa em todas as suas atividades e funções para aquele que é o seu patrão, o seu contratante. Então nesse caso aqui, um homem rico tinha um mordomo, tinha então um administrador. Deixa eu ver aqui. A Vaninha lembrou aqui de governanta, seria a mesma coisa também. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, ou dá contas da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor injusto, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são os mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo
Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E aqui depois continua o texto. Mas lembrando aqui para nós, a passagem mais importante é exatamente essa: dá contas da tua administração. E é aí que para nós o texto então começa a nos chamar a atenção para a nossa programação reencarnatória. Quando fala essa expressão, a gente usa porque ela existe, né, e ela é necessária para todos nós, mas quando nós falamos programação reencarnatória, nós falamos assim com uma certa distância, como se ela fosse apenas uma expressão solta, uma expressão sem grande importância. Mas a gente então volta na nossa mente para a nossa vida espiritual, onde nós estávamos então nos regenerando das lutas da encarnação anterior, começando então a fazer um balanço daquilo que nós tivemos de positivo, tivemos de negativo, as conquistas, as deficiências e tudo mais, e começamos então, depois de um certo tempo, a elaborar o nosso retorno. E aí então nesse retorno, principalmente quando nós começamos a trabalhar nossa mente em torno de todas as atividades sustentadas pelo Evangelho, mais uma vez lembrando que o Evangelho não é o livro sagrado que todo mundo lê, mas o Evangelho é aquele manual de instruções morais que nós estudamos. Começamos então a pautar a nossa existência em torno desses valores. Então, para onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer, quais são as minhas tarefas, quais são as minhas obrigações. Lembrando sempre que a maior terapia que um espírito imperfeito pode realizar para o seu próprio benefício é exatamente a laborterapia, ou seja, a terapia do trabalho. Então, quando nós temos essa consciência de que a nossa vida se transformará a partir do momento em que nós começarmos então a nos entregar a essas atividades, a autodoação, a preocupação com a melhoria do ambiente onde nós nos encontramos, com a boa vontade de servir, principalmente quando nós falamos em servir a Deus, naturalmente sendo Ele representado por todos os seus filhos, por todas as criaturas que se encontram aqui no nosso mundo. Então, na verdade, quando nós prestamos ou desejamos prestar um serviço a Deus, normalmente nós aprendemos através da educação religiosa que nós recebemos que Deus fica muito feliz, né, personalizando naturalmente a ideia de Deus, que Deus fica muito feliz quando nós prestamos louvor, quando nós fazemos ali as nossas oferendas, fazemos os nossos sacrifícios, cumprimos todos os rituais. Então nós estamos, na verdade, agradando a Deus. A doutrina espírita é para nós uma doutrina que nos chama para o amadurecimento. Então nós saímos dessa fantasia de que Deus é um indivíduo que precisa ser adorado, que precisa ser agradado, e em troca nós ganhamos aquele espaço no mundo espiritual onde somente os felizes se encontram. Então a doutrina fala para nós exatamente isso, que se nós queremos realmente alcançar essa dimensão maior, alcançar esse estado de elevação, há a necessidade de nós nos transformarmos pelo trabalho. E quando nós falamos, se nós queremos agradar a Deus, personalizando, personificando o Criador, nós lembramos que será então através do trabalho do serviço, e não no trabalho da adoração, muito menos da adulação. Porque o trabalho, o serviço, ele deve ser realizado para a melhoria de tudo aquilo que foi criado por ele. O nosso mundo aqui hoje é um mundo criado com indivíduos criados, com indivíduos que também buscam a sua evolução. E nós vemos claramente esse tipo de trabalho realizado pelos espíritos mais elevados que reencarnaram aqui no nosso mundo. Quando eu falo mais elevados, nós não falamos de puros, falamos dos espíritos mais esclarecidos, que vieram ainda cumprir aqui as suas provas,
ainda que sejam provas numa modalidade diferente, numa modalidade de espíritos mais depurados, não aqueles ainda presos nas viciações mais terrenas, né, mais mundanas, como se diz no jargão religioso. Bom dia, pessoal que chegou. Então, eles não se prendem mais a esses valores, mas ainda têm as suas necessidades, os seus conflitos, as suas aflições. A gente lembra sempre de Madre Teresa de Calcutá, que escrevia para um bispo amigo que morava nos Estados Unidos, enquanto ela se encontrava lá na Índia fazendo o seu trabalho de assistência, né, o seu trabalho assistencial. Nessas confidências ela falava sobre as tantas e tantas aflições que ela tinha, as dificuldades que ela vivia por se sentir sozinha. Porque embora fosse uma religiosa, porque a gente sempre pensa que basta você usar uma roupa religiosa, um traje religioso, você se transformar, utilizar um título religioso, que já é o suficiente para que você se sinta intimamente vinculado com Deus. Na verdade, nós muitas vezes falamos sobre os ensinamentos, muitas vezes praticamos os ensinamentos, mas fazemos isso motivado pela fé. Porque às vezes essa conexão não se dá. E certamente aquele que vive isoladamente desse contato com Deus, certamente vive também uma grande prova íntima. Não é uma prova de sofrimento físico, é uma prova de dor moral. E Madre Teresa vivia essa dor moral. Que ela dizia: eu trabalho por Jesus, eu falo de Jesus, mas eu não consigo senti-lo. E a gente pensa, mas Madre Teresa fazia isso? Sim, ela vivia dessa forma. E quantos outros silenciaram, como no nosso meio, por exemplo, Chico Xavier, muitas vezes, diante das tarefas que tinha que realizar, mesmo sabendo da importância do seu trabalho, mesmo sabendo do conhecimento que ele tinha, ainda chorava muitas vezes a desilusão, a frustração, o desânimo, o cansaço. Então são provas diferentes, muito mais, quanto mais o espírito se eleva, mais as provas são voltadas para a sua estrutura moral, não mais para a estrutura física. Então não tem mais aquela preocupação de viver em função da pobreza, em viver em função dos relacionamentos, é algo dele com ele mesmo. Então essa elevação proporciona a esses espíritos exatamente essas provas, mas o trabalho que devem realizar, realizam, e realizam muito bem também. Então, dessa forma como nós pensamos, quando nós falamos que vieram para cá para trabalhar, nós percebemos que todos os espíritos que se destacam nesse campo da ideia espiritual são todos aqueles que trabalham com caridade. E não é uma coincidência. É exatamente o resultado dessa elevação, né? O Zé colocou, né, o espiritismo te afasta do espiritualismo inocente e do materialismo atrevido. Eu diria espiritualismo infantil até, né, Zé? Não apenas inocente, mas infantil. Esse é o problema. Leonardo colocou: eu não acho que louvar a Deus seria uma adulação, e não é, né? O que eu falei para vocês seria o louvor, a adoração, e falei também a adulação, porque muitas vezes nós extrapolamos a adoração e entramos no campo da adulação. E aí é um grande problema, porque aí então é aquela coisa de tentar modificar, né, a nossa relação através da bajulação, através dessa conduta muito terrena, muito presente no nosso meio. Então adoração é uma coisa, adulação é outra coisa, mas existe ali uma linha muito tênue dividindo uma coisa da outra. E nós vemos, pela forma como nós praticamos aqui os nossos rituais, os nossos cerimoniais, nós vemos que muitas vezes nós entramos muito mais no campo da adulação do que adoração. Porque a adoração ela é íntima, ela é sincera, ela é profunda, ela é verdadeira. Já a adulação é da boca para fora. E quantas vezes nós adulamos as pessoas no nosso meio? No nosso ambiente de trabalho, nas nossas orações, nas tarefas que nós realizamos. É aquele popular, embora muito vulgar, chamado de ficar puxando o saco. Nós fazemos isso de um modo diferente com Deus para tentar receber de volta, em troca, alguma coisa que vai nos dar satisfação, porque nós aprendemos a fazer isso. Só que, na verdade, isso é uma atitude muito mais infantil. Agora, quando nós falamos em louvor e adoração verdadeira, aí é diferente. Aí é aquele que realmente sente, embora ainda não tenha consciência, muitas vezes, do trabalho que ele reconhece, né? Não, sem dúvida, Leonardo, isso aí não é indiscutível. O que nós estamos falando da perspectiva humana, não da perspectiva divina. Deus sabe exatamente o que se passa dentro de cada um. Mas nós, muitas vezes, agimos dessa forma sem ter essa compreensão. Esse é o problema. Então, continuando para nós aqui.
Então, nós vemos que esse trabalho, na verdade, essa laborterapia que eu comentei com vocês, é o único meio, o único processo que existe de transformação moral verdadeiramente profunda do indivíduo. Porque é através desse trabalho que nós vamos, então, alcançar esse objetivo. Muito bem. Então, nós reencarnamos dentro desse nosso projeto evolutivo. Fazemos as nossas reencarnações, então, analisando todos os contextos. Trazemos, então, aqui os instrumentos necessários para realizar um tipo de tarefa. Pode ser uma tarefa de grande porte, pode ser uma tarefa de pequeno porte. Porque a gente sempre pensa assim, eu quero ser também um espírito missionário. E a gente pensa que o nosso nome vai se destacar no mundo todo, não pela vaidade, mas pelo resultado do trabalho. E quando a gente pensa assim, eu não vou conseguir fazer o que a Madre Teresa fez, o que o Gandhi fez, o que o Chico Xavier fez. Então a gente fala assim, se eu não consigo fazer o que eles fazem, então infelizmente eu sou só apenas mais um. E nós nos esquecemos que o nosso potencial, ele tem uma relação direta com a nossa evolução. Então, mesmo que eu não tenha evoluído tanto, eu tenho condições de fazer pelo menos o pouco. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, aquilo que eu já vivi. E aí quando nós vemos uma passagem como essa, dá conta da tua administração. É exatamente isso, né? Como a gente tem aquela frase clássica, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando nós chegamos aqui com um determinado potencial e não realizamos aquilo que podemos fazer, embora não queiramos fazer, nós devemos então dar uma resposta, dar uma conta, prestar as contas desse trabalho, e normalmente nós sempre chegamos ali com a conta vermelha. Porque nós poderíamos ter feito alguma coisa, algo mais, apenas pela boa vontade. Porque nós pensamos assim, eu não posso fazer muito porque eu não tenho dinheiro. Você não pode fazer nada material, mas moralmente você pode fazer muito. Porque nós temos a vontade de trabalhar, nós temos um conhecimento que nos permite o esclarecimento. Então quando nós começamos a analisar assim, o que exatamente eu sou, em termos de trabalhador, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer. Se eu tivesse condições, eu faria o quê? Aí nós vemos que muita coisa nós poderíamos fazer, mas não fazemos. E aí voltamos então nessa passagem do filme que eu falei para vocês, quando diz assim, é difícil cumprir o seu dever? E aí então o personagem diz, às vezes eu faço o que eu quero fazer. O resto do tempo eu faço o que eu tenho que fazer. Então quando nós começamos a nos conscientizar das nossas obrigações, e quando eu falo obrigação, é obrigação moral. Não aquela obrigação contratual. Porque não existe nada que nos obrigue a fazer aquilo que nós não queremos. Exatamente porque nós temos o livre-arbítrio. Como eu falei para vocês assim, se o livre-arbítrio fosse limitado, nós não teríamos suicídios no mundo. E a ideia do suicídio mostra exatamente isso. É a liberdade máxima que o indivíduo pode ter, inclusive de escolher aquilo que ele, até quando ele quer viver ou não. E aí é a opção de cada um. Então nós temos o livre-arbítrio para fazermos exatamente aquilo que nós queremos e o que nós não queremos. O grande problema é de que forma que nós vamos aplicar essa liberdade que foi concedida. Então hoje nós podemos fazer muita coisa. Ou nós não podemos fazer nada. Então quando se fala em obrigação moral, é exatamente isso. Eu tenho consciência de que eu recebi os instrumentos, recebi a orientação e a assistência, e eu posso repartir isso, eu posso dar continuidade, até multiplicar aquilo que eu recebi, ou não. Quando nós vemos o mundo hoje, e se fala sobre a indiferença que existe entre as pessoas, o egoísmo, que hoje, pelo fato de nós termos uma vida muito turbulenta, não nos dá chance, estabilidade principalmente, para trabalharmos em benefício das pessoas, já que nós temos que fazer aquilo por nós mesmos, né? Porque se nós não fizermos algo por nós, quem vai fazer? Esse é o pensamento geral e é um pensamento muito verdadeiro. Então temos que trabalhar por nós. Só que nós fazemos aquilo por nós, ainda temos condições de fazer mais. Só que muitas vezes o desânimo, a desilusão, até mesmo essa educação que nós recebemos, faça aquilo por você e cada um que se vire, ou seja, cada um por si e Deus por todos, como diz o ditado popular. Só que quando fala Deus por todos, Deus age por todos exatamente através de todos. Ele não vem aqui diretamente no nosso mundo fazer uma intervenção para mudar completamente aquilo que o mundo precisa, ou que acontece no nosso mundo. Na verdade, todas as transformações se dão através das atividades, dos trabalhos que nós realizamos. Por isso, então, quando nós temos essa consciência de que nós estamos aqui para evoluir,
que essa evolução vem através do trabalho e que nós temos essa obrigação moral, como sendo um chamamento da nossa consciência para fazer aquilo que nós precisamos fazer, não aquilo que nós queremos fazer, aí então a nossa vida começa a se transformar e começa a evoluir de um modo muito acelerado. E não mais daquele modo lento, moroso, se arrastando, muitas vezes até estagnado. Nós estamos falando de nós aqui do nosso grupo hoje. Mas e quando nós olhamos para fora do nosso país, da nossa casa? Vemos as pessoas na rua, o que as pessoas fazem? Vemos essas campanhas de fraternidade, campanhas de solicitando voluntários para os trabalhos, isso se destaca. Futuramente, e a gente gostaria muito que isso fosse a curto prazo, mas infelizmente não é assim, nós não teremos mais propaganda chamando voluntários, convocando voluntários. Todas as pessoas terão essa consciência de que o trabalho que elas podem fazer em benefício delas próprias será exatamente o trabalho que ela fará em benefício dos outros. Então esse é um processo que o nosso planeta vai sofrendo, é um processo que gradativamente vai acontecendo, mas individualmente, não é coletivamente. Eu me conscientizo e eu tomo iniciativas. O outro se conscientiza, toma iniciativas. Não são todos que, através de uma hipnose coletiva, se transformam de uma hora para outra. Mas cada um se transforma dentro do seu próprio tempo. E essa é a nossa visão. Filomena colocou aqui a diferença entre o bom e o bem, é exatamente entre ser ativo e ser passivo. Tem uma frase muito interessante que diz assim, que não adianta você ser bonzinho sendo passivo. É importante você ser ativo fazendo o bem. E quando nós falamos desse bem, não é o bem gentil, o bem da caridade, é o bem do trabalho. Porque quando nós chamamos um trabalho de caridade, nós estamos tendo pena das pessoas. E quando nós falamos que, na verdade, o trabalho que transforma, nós estamos colocando a responsabilidade sobre nós mesmos. É o trabalho que eu devo fazer. Não é a caridade que o coitadinho precisa receber. Então nós fazemos isso o tempo todo. E, na verdade, quando falamos em trabalho também, é importante considerar isso, nós não precisamos estar cadastrado numa lista de voluntários. Esse trabalho moral de transformação no mundo, de exercício das virtudes que nós estamos conquistando, deve ser aplicado em todos os lugares, no trabalho que me remunera, na minha casa, no ambiente onde eu me encontro, na sociedade onde eu estou. Eu tenho que ser participativo e tenho que ser um membro ativo, demonstrando na prática todos esses valores. Jesus, nas suas peregrinações, quando nós começamos a estudar um pouquinho sobre a história dele aqui no nosso mundo, nós não vemos apenas Jesus fazendo campanhas caritativas. Nós vemos ele transformando de fato a sociedade através dos seus exemplos e através das suas instruções. Porque se Jesus tivesse vindo mostrar como nós devemos ser bonzinhos, aí então ele fundaria ali uma instituição, chamaria voluntários, todo mundo fica, os pobres iam ali receber o que precisa e ele ficaria muito bem. Mas quando ele assume a responsabilidade de que tem um trabalho para fazer, ele fez exatamente aquilo que fez. Foi para a rua, se mostrou, se expôs, tomou iniciativas, ensinou, chamou atenção, brigou por aquilo que precisava. E assim nós temos que incorporar na nossa consciência esse mesmo modelo. E é aí que nós falamos que nós somos seguidores de Jesus. Somos seguidores quem? Da adoração, da bajulação, da passividade? Ou somos aqueles seguidores ativos que dão continuidade naquilo que foi iniciado por ele? É aí que a doutrina nos chama atenção. Acabou aquela fase de imaturidade, aquela fase de ingenuidade, de infantilidade, de inocência. Como os espíritos disseram na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, disseram para nós que chegaram os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então chegou exatamente esse momento para nós de termos essa visão, de mudarmos essa nossa ideia restrita que nós tínhamos, ou ainda temos, mas que já temos também um outro modelo para observar. E dentro do nosso meio, principalmente, nós vemos que todos aqueles que se destacam de alguma forma dentro da doutrina são aqueles que estão trabalhando ativamente dentro daqueles princípios que absorveram durante as suas existências. Trabalham em instituições, trabalham servindo a doutrina, trabalham dignamente no seu ambiente. Fazem isso porque têm consciência de que tem que fazer. E até mesmo a gente lembra, na própria história do Divaldo Franco, na sua biografia, tem um documentário
chamado... Deixa eu lembrar aqui. Espera aí, só um pouquinho que eu vou pegar aqui o nome do documentário dele. Pô, não tem aqui a mão agora. Mas fala sobre ele, o Divaldo, como sendo um professor e como sendo um trabalhador também. Então mostra que durante o exercício da mediunidade que ele começou lá na sua juventude, ele então conta que teve uma visão de que ele deveria construir uma instituição para abrigar crianças carentes, que era então a Casa do Caminho, que depois virou Mansão do Caminho, né? Que era a Casa do Caminho. E ele tinha então que fazer esse trabalho, exatamente para que pudesse demonstrar na prática aquilo que na teoria ele falava tão bem. Então para nós não adianta nós termos uma grande memória, armazenando informações, páginas, frases, textos, falando sobre o grande conhecimento que a doutrina nos proporciona, se nós não transformarmos isso em instrumento de trabalho. Porque do contrário, exatamente quando se fala sobre prestação de contas, né, quer dizer, você teve tanto conhecimento e você só fez isso. Então, na verdade, mesmo que nós não tenhamos possibilidades de sairmos da nossa rotina e assumir outros compromissos para demonstrar isso que nós temos de valores, nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, porque é aí que faz a diferença. Porque nós temos aquela ideia, dentro do centro espírita, eu sou uma pessoa de bem. No trabalho de caridade que eu faço, eu sou uma pessoa de bem. Mas no meu dia a dia, eu sou uma pessoa egoísta, uma pessoa indiferente, uma pessoa muitas vezes agressiva. Então essa coerência entre aquilo que eu faço no meu cotidiano e aquilo que eu faço durante esses momentos em que eu me sinto inspirado deve ser uma coisa só. E isso vale para qualquer situação. No trânsito eu tenho que ter caridade, tenho que ter atenção, tenho que ter responsabilidade. Na minha casa eu tenho que fazer isso, que é muito mais difícil. A Cizinha colocou em cima, tem uma mensagem do Bezerra, assim, um prato de sopa em nome do mestre vale mais que centenas de palavras vazias, né, quando as palavras estão realmente vazias de compreensão e de amor. Né? Entreguemos ao Senhor as lutas estéreis a que somos tantas vezes provocados e prossigamos com Ele no trabalho edificante do bem. E é exatamente isso que tem que ser. Né, do livro ali, Bezerra, Chico e Você. Então temos que ter essa visão, e é aí que ele chama a atenção de todos nós aqui. A Miriam colocou, né, até porque não basta começar um trabalho, é preciso perseverar. E o choque de realidade nos testa muito. O desânimo, mas a gente tem potencial. Porque muitas vezes, né, Miriam, a gente busca um trabalho que nós gostamos. Tanto é assim que muitas vezes nós vemos pessoas que mudam de instituições, começam a fazer um trabalho e depois param porque deixou de ser interessante. Na verdade, nós estamos pensando no que esse trabalho representa para nós, e não no que o nosso trabalho representa para os outros. A importância das nossas atividades em benefício daqueles que precisam de assistência. Vamos então aqui ler o texto para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio. Então o texto número 75, administração, começa assim para nós: dá conta da tua administração. Jesus, né, falando lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai, e simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja, em que trabalha. Mordomo do mundo, ou seja, administração do mundo, não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo mil intrigas a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Então até aqui a gente pensa assim, que, bom, eu vou então pensar naquilo que eu faço no meu trabalho. Só que muito mais do que uma competência profissional, eu tenho valores e conhecimentos que podem ir muito além daquilo que as paredes de um escritório podem oferecer. Eu posso olhar para o mundo e ver o mundo como um grande pátio de obras, em que eu tenho ali instrumentos polivalentes que podem atuar em todas as situações, em maior ou menor intensidade, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a minha disponibilidade. Não a disponibilidade quando eu escolho quanto tempo vou me doar, mas quanto tempo eu tenho disponível para oferecer de fato. E continua. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado.
Começa por aí, quando nós falamos no culto ao corpo, que é exatamente ali uma inversão de valores que nós vemos hoje na sociedade. Estamos mais preocupados em chamar a atenção pelo nosso corpo, em vez de pensar no nosso corpo vivo e ativo como uma grande máquina que pode ser operado por um operador. O operador é a consciência, a inteligência. A máquina é exatamente esse corpo. Então o corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. Ou seja, enquanto tivermos saúde para trabalhar, por que não? Me recordo de uma passagem dos diálogos entre Chico e Emmanuel, daquelas passagens em que Chico normalmente sofria, né, aquela autoridade de Emmanuel, quando ele tinha aquele problema nos olhos, um dos olhos, né? E ele falava assim: meus olhos estão doendo, eu não vou conseguir trabalhar. E Emmanuel disse: não se preocupe porque você tem dois. Então, na verdade, percebe-se que, chegando ao extremo, ou chegando ao limite do nosso organismo, nós conseguimos fazer muito. Temos um potencial enorme de criação, de produção, mas normalmente nós restringimos de acordo com aquilo que nos toca a sensibilidade. Então, a saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. E olha quantas oportunidades nós temos que aparecem à nossa frente. Mas algumas vezes nós percebemos que não dá para fazer, ou fazemos de conta que não é com a gente. Pois é, ter dois olhos é um luxo, exatamente o que ele fala. Então a oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. Então o servir, não apenas trabalhar, porque o trabalho, na verdade, ele traz resultados. O servir, ele provoca transformações. Então, quando nós servimos naquilo que nós fazemos, mesmo que seja numa tarefa remunerada, eu faço o meu trabalho servindo exatamente os propósitos de Deus na transformação da Terra, conversando com as pessoas, administrando os recursos, orientando aquilo que é necessário. Eu faço compreendendo que eu estou contribuindo de alguma forma para que aquela pessoa, aquele ambiente, aquela sociedade se transforme. Então, muitas vezes a gente confunde trabalho com servir. O servir é muito diferente. O servir vem da autodoação. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Então estamos sempre nos desenvolvendo intelectualmente. E todas as vezes que surge uma oportunidade e que nós tiramos um bom proveito dela, certamente nós nos esclarecemos e angariamos mais recursos para desenvolver o trabalho que nós podemos fazer. Porque o conhecimento inoperante, ele nada mais é do que uma água parada. E toda água parada, ela acaba criando micro-organismos que são nocivos. A água parada apodrece. O tempo é um patrimônio inestimável. Nós ainda não temos consciência exatamente do que significa o tempo para nós. O tempo para nós hoje ele é apenas uma questão geográfica, ou até uma questão astronômica, se preferirem, onde nós contamos o tempo pela rotação do nosso planeta, ou contamos o tempo pelo desgaste biológico que nós vamos sofrendo. Só que quando nós saímos do mundo físico, nos esquecemos que temos um corpo físico, ou pelo menos assim, deixamos de lado por enquanto o nosso corpo físico, deixamos de lado os dias e as noites, né, os meses, as semanas, os anos, os séculos e tudo mais. Vamos pensar agora como imortais que somos, em que nós estamos em evolução, em que nós temos planejamento para evoluir, e que o tempo está passando. E quanto mais nós demorarmos nessa evolução, maior será não apenas o nosso atraso, mas será também o nosso sofrimento. Porque quanto mais recursos nós temos e mais inoperantes nós nos tornamos, maior é o nosso sofrimento, principalmente o sofrimento de consciência. Como já dizem os espíritos, o maior drama que um espírito vive quando volta para o mundo espiritual é perceber que perdeu tempo quando olha para trás. E nós temos aqui então tantos anos de existência. Foi publicado hoje no jornal que a expectativa de vida aqui no Brasil é de 73,9 anos de idade. Ou seja, 74 anos mais ou menos. Nesses 74 anos, quantos trabalhos nós podemos fazer?
Nós focamos a nossa atenção inicialmente naquilo que nós estudamos, na nossa formação acadêmica, no trabalho que nós temos que realizar, na profissão que nós escolhemos. E aí, então vamos fazendo esses cálculos para aproveitar melhor o nosso tempo, enquanto o nosso corpo físico não se desgasta. Mas aí nós estamos focando a nossa atenção em atividades terrenas. Porque quando se fala em atividades morais, isso não tem idade. Eu não preciso estar ali no vigor do meu corpo físico, da minha idade, ali por volta dos meus 25, 30 anos de idade, onde nós temos ali a melhor fase física da nossa existência, pelo menos em teoria. Para poder fazer alguma coisa moralmente, eu posso fazer isso a partir do momento em que eu me esclareço, a partir do momento em que aquela luz inicial começa a brilhar na minha consciência e a partir dali começa a se desenvolver. Então eu sempre terei oportunidade de fazer alguma coisa positiva, independente do tempo. Então todas as vezes que eu fico esperando oportunidade para fazer alguma coisa, significa que eu estou perdendo tempo. Porque enquanto eu espero, seria aquela história da estação, a estação de um trem. Enquanto eu espero, no intervalo entre dois trens, o momento de eu embarcar, nesse momento eu posso ficar parado esperando o outro trem chegar, ou produzir alguma coisa enquanto esse trem não chega. Porque vocês sabem que no nosso mundo hoje nós vivemos muitas dificuldades. E não são raras as vezes em que as pessoas perdem completamente a esperança, perdem completamente o desejo de se desenvolver. E aí então muitas pessoas olham para o mundo, vão olhando assim um dia após dia. Para muitos o dia de amanhã é um dia a menos para se viver. Ele vai vivendo uma contagem regressiva, dizendo assim, eu não vejo a hora disso acabar. Imaginando que isso vai acabar. Para outros o dia de amanhã é mais um dia de vida, quando ele tem mais um dia de oportunidade. Então nós temos que analisar, não nos extremos, ou eu simplesmente acho que a minha vida tem que terminar logo, ou eu espero que ela demore um pouco mais. Na verdade, muitas vezes nós oscilamos entre um e outro, de acordo com as situações que nós vamos vivendo. Por isso nós colocamos o tempo ou a nosso favor, ou contra nós. Então nós temos que pensar assim, o quanto ainda eu posso produzir. Como eu posso aproveitar o tempo que eu tenho aqui hoje? Porque muitas coisas que eu posso fazer aqui no mundo material, eu não poderei fazer quando estiver no mundo espiritual. Por isso muitos espíritos chegam lá e percebem que perderam tempo e querem novas oportunidades para continuar realizando aquilo que deveriam. Mas só que o tempo já passou. Perderam a oportunidade de fazer aquilo que deveriam no local onde estavam. Então nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que pensar como espíritos imortais que aquilo que nós fazemos aqui, nós podemos também fazer no mundo espiritual, em termos de doação, em termos de atividade. Mas algumas tarefas somente podem realizar por aqui. E outras tarefas somente podem ser realizadas por lá. Quantas vezes nós vemos espíritos implorando que alguém faça uma caridade para uma pessoa, para alguém da família, porque ele não pode mais fazer. Ele foi embora para o mundo espiritual, deixou a sua família muitas vezes abandonada, ou uma tarefa que poderia fazer não feita, e ele implora para que alguém aqui agora faça o trabalho que ele não pôde fazer. E isso para ele é um drama de consciência enorme. Isso não é terrorismo espiritual. Não estamos fazendo terrorismo. Basta apenas que a gente se conscientize que o tempo que nós temos aqui hoje é um tempo muito precioso. E nós devemos aproveitar ao máximo dentro daquilo que nós podemos fazer. Por isso, o tempo é um patrimônio inestimável, como diz aqui o Emmanuel para nós. E ele continua. O lar é uma dádiva do céu. Então, quando nós olhamos o nosso lar, por mais turbulento que ele seja, por mais difícil que seja na relação, ele é exatamente a escola que nós devemos abraçar e aproveitar e agradecer. O amigo é um benfeitor. Muitas vezes ali aquele amigo que está do lado é exatamente aquele que nos dá suporte, nos dá o impulso, nos dá o estímulo, nos dá segurança. A experiência benéfica é uma grande conquista. Essa experiência benéfica é exatamente o trabalho no bem que nós podemos realizar. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza, é uma glória comum a todos, ou seja, viver em harmonia com Deus,
com as pessoas à nossa volta e com o ambiente onde nós vivemos. Nós vemos aqui no mundo hoje muitas pessoas que tentam transformar o mundo do seu jeito para que ele possa conquistar a felicidade que tanto espera, e não se dá conta que simplesmente se isola de tudo e de todos, vivendo uma vida fechada no seu egoísmo, na sua cegueira, sendo que o nosso trabalho é exatamente difundir o amor. E quando nós difundimos esse amor, nós atingimos não as pessoas, mas também o ambiente onde nós vivemos. O respeito pelo ambiente, o respeito pela estrutura, o respeito pelas pessoas. Então sempre trabalharmos tentando sempre difundir esse amor, difundir a paz entre as pessoas. E continua. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada pelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá, dá conta da tua administração. Ou seja, o que nós fizemos com tudo aquilo que nós absorvemos, que nós conquistamos, que nós temos hoje. Então essa é a mensagem de hoje para nós, aqui do nosso livro Fonte Viva, para que a gente faça uma reflexão daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós podemos fazer, e de fato o que nós estamos fazendo com esses recursos que nós dispomos. Desde o recurso da inteligência, o recurso da saúde, o recurso do conhecimento, o recurso da sabedoria, o recurso da boa vontade, o recurso das oportunidades que nós temos, do ambiente onde nós vivemos, das pessoas que convivem conosco, dos locais onde nós frequentamos, sempre, onde quer que seja. Começando, basicamente, pela gentileza. Não precisamos pensar em grandes caridades. Basta apenas a gentileza, basta apenas a atenção, o cuidado, o respeito com as pessoas. A partir dali, quando nós conseguimos estabelecer essas bases, tudo mais se desenvolve naturalmente. Então essa é a nossa mensagem de hoje, para que a gente pense sempre naquilo que nós temos de responsabilidades individuais. Algumas vezes vamos usar aquela desculpa, mas eu não fiz porque o outro tal coisa. Certamente tem muito do que nós podemos fazer que infelizmente fica limitado pelos recursos, pelas pessoas, mas tem muito do que nós podemos fazer que não tem desculpa. Nós só não fazemos simplesmente porque não temos vontade de fazer. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga Silvia, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouquinho a gente volta então para dar os recadinhos para vocês.